Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Adentre aí o nosso canal Teologia Aprenda Mais, curte nossos vídeos, compartilhe nossos vídeos, analise cada vídeo, estudando, procurando pensar. Queremos aqui voltar sobre a série, sobre os vídeos, as temáticas que estamos gravando acerca da história da teologia cristã, a história do pensamento cristão no decorrer do século. Então esse é o nosso canal Teologia Aprenda Mais. Vamos analisar, pensar. Aqui é mais uma introdução, é mais um voo panorâmico, analisando alguns pontos principais para nossas vidas no decorrer do nosso dia, da nossa história e etc. Hoje a temática desse vídeo vai ser sobre a era patrística e grega e latina. Vamos pegar aí, memorize. A era patrística, grega e latina. Você lembra que o Império Romano se divide em duas partes principais aí, apesar que tem a parte central e etc. Mas vamos colocar essas duas partes principais. Então, a parte ocidental do Império Romano falava o latim e a parte oriental falava o grego. Então, lá na parte ocidental do Império Romano, que fala latino, existia uma igreja latina, existia pastores, bispo, presbítero, diácono que falava latim. E na parte oriental do Império Romano se falava o grego, Então, tinha uma igreja lá grega, Tinha pastores, presbítero, bispo que falava o grego. E aquela pergunta seguinte: o Novo Testamento foi escrito todo, em grego, Foi escrito em grego por quê? Em primeiro lugar, quando Paulo disseminou o evangelho, foi plantar a igreja, foi fazer a obra missionária, ele fez precisamente na parte oriental do Império Romano, fazendo missões, pregando o evangelho, anunciando acerca do reino de Deus. Então, foi disseminado, foi pregado na parte oriental do Império Romano de fala grega. Então é por isso que quando Paulo escreve uma carta aos romanos, ele escreve em grego. Quando Paulo escreve uma carta para a igreja de Tessalônica, 1ª e 2ª Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica falava grego, E assim acontece também para a igreja de Corinto, para as demais cartas, dentro das 13 cartas que são chamadas Corpus Paulino ou Cartas Paulinas. Então todas elas foram escritas em grego. E como o grego na época era a língua universal da época, era a língua comercial, política, econômica, era necessário se escrever em grego, E precisamente aonde que essas igrejas foram plantadas na parte oriental. E assim acontece com todos os livros do Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, Fica um pensamento, uma provocação para que você possa estar se aprofundando mais ainda. E a questão aqui, a era patrística, grega e latina, Vamos falar quem são os pais da igreja. A gente vai falar sobre quem são esses homens, Os pais da igreja, Os pais da igreja. Então, formação do cânon do Novo Testamento e desenvolvimento da organização eclesiástica e também desenvolvimento das doutrinas. Isso é muito importante nos 3, 4 primeiros séculos, ou então nos 5 primeiros séculos da era cristã, Da era cristã. Então, temos o quê? Os pais da igreja. Temos toda a formação do cânon do Novo Testamento, dos 27 livros, Temos também o quê? A organização e o desenvolvimento da organização eclesiástica, partindo das cartas apostólicas. E também tem a construção de todo o pensamento teológico, tem a construção de todo o pensamento doutrinário. É o chamado desenvolvimento das doutrinas. É por isso que essa era patrística é muito importante, que começa lá do século II, vai até o século VI, alguns colocam até o século VII. Mas essa que é a questão primordial para pensar, estudar a história da teologia cristã no decorrer do século. Então, uma pergunta como ponto de interrogação aqui, por que o nome pais da igreja? Eu citando aqui uma frase aqui de Tertuliano, que era um pai latino, ele fala o seguinte: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Tertuliano, em uma época de maior perseguição, que ele viveu no século II, século III, ele colocou essa frase de efeito: o sangue dos
mártires é a semente da igreja. Quanto mais matava crente, mais Deus abençoava, levantava outros varões de fé, né? Outros grandes homens. Então, por que o nome pais da igreja? Vamos colocar uma definição aqui rápida, né? Ainda que seja pequena, mas uma definição para nós tentarmos entender aqui. Tomando como ponto de partida a frase de Inácio, né? Quando ele enfatiza somente o bispo desempenha o papel de pai, entenderemos o porquê dos bispos passarem a ser chamados de pais da igreja. O bispo Inácio se refere ao papel de um pai que cuida diligentemente de seus filhos e com uma forma amorosa por seu caráter e testemunho diante da comunidade cristã e a igreja. Os pais da igreja, vamos colocar, os pais da igreja antiga foram verdadeiros doutores, mestres, teólogos, escritores ortodoxos, né? Que defendia a ortodoxia. Lembra que a palavra ortodoxia significa o quê? Doutrina reta, né? Que lutaram para preservar as doutrinas fundamentais da fé cristã nos primeiros 5 séculos do cristianismo. Pega isso aqui. Os pais da igreja, né? Os pais da igreja antiga foram verdadeiros doutores, mestres, teólogos, escritores ortodoxos, doutrina reta, ouviu? Que lutaram para preservar as doutrinas, lutaram para preservar as doutrinas fundamentais da fé cristã nos primeiros 5 séculos do cristianismo. Muito bom, muito bom. Deus sempre tem o seu remanescente, tem os seus, tem pessoas para que possa estar representando a questão do reino, né? Então, esses homens de Deus foram responsáveis por iniciar a sistematização da teologia e grande parte da interpretação das doutrinas conhecidas pelas igrejas nos dias atuais, né? Então todo esse trabalho de sistematização, de organização dentro de uma lógica bíblica, cristocêntrica, né? Coube aos pais da igreja o trabalho dessas doutrinas. Desde que surgiu o cristianismo, tornou-se necessário explicar seus ensinamentos às autoridades romanas e ao povo em geral. Mesmo com o estabelecimento e a consolidação da doutrina cristã, a igreja cristã sabia que esses preceitos não podiam simplesmente ser impostos pela força. Eles tinham de ser apresentados de maneira convincente, mediante um trabalho de conquista intelectual e espiritual. Foi assim que os primeiros pais da igreja se empenharam na elaboração de inúmeros textos sobre a fé e a revelação cristã. O conjunto desses textos, ficou conhecido como patrística por ter sido escrito principalmente pelos grandes pais da igreja. Você já sabe quem são os pais da igreja, são pastores, são homens de Deus, são teólogos, são doutrinadores, são pessoas que trabalharam a construção dessas doutrinas a partir do Novo Testamento, a partir da Bíblia Sagrada como um todo, né? E eles estavam postos para responder à razão da sua fé, principalmente para a autoridade romana, né? Então, como os romanos, vamos colocar assim, o mundo grego relacionado àquele texto quando Paulo chega lá no capítulo 17 de Atos, quando ele chega para pregar sobre, ele discute com os estoicos, epicureus, lá no Areópago de Atenas, né? Paulo começou muito bem, ele cita até os poetas gregos, né? Aratos, na carta também lá a Tito ele cita Epimênides, né? Então Paulo tinha um grande conhecimento voltado dentro da cultura helenística, do conhecimento grego, da filosofia, da mitologia e tudo mais. Mas ele cita alguns poetas para cimentar e para elaborar mais a questão da teologia dele. E quando ele chega na questão da Anastácia, né? A questão da ressurreição, os gregos falaram, não, depois acerca desse assunto nós te ouviremos. Vamos parar por aqui. Por quê? Os gregos criam num tipo de ressurreição, não a ressurreição corpórea, física, que Cristo ressuscitou. A ressurreição de Cristo é uma ressurreição corpórea, física, tá? Os gregos não creem dessa maneira. Então, eles criam um tipo de ressurreição, que era somente a parte imaterial, espírito e alma, vamos dizer assim. Agora a corpórea não. Porque na visão do mundo grego, o corpo, né, é a fonte do mal, é a prisão da alma, né, e etc. Então,
é desse viés que é necessário se explicar para esse mundo pagão, para esse mundo greco-romano, o que de fato a Bíblia fala da ressurreição de Cristo, que não é uma ressurreição espiritual, mas é uma ressurreição corpórea, e quem ressuscitou Jesus foi o Espírito Santo, como diz em Romanos capítulo 8. Então essas são a explicação dos pais da igreja e as elaborações das doutrinas, apologética, que nós temos hoje acerca de uma bela doutrina chamada ressurreição de Cristo, né? Então é isso que a gente vai analisar mais um pouco. Então, tem uma citação aqui muito importante aqui de Chauí que eu coloco, né? Os pais da igreja antiga foram obrigados a introduzir ideias desconhecidas para os filósofos grecos romanos. A ideia de criação no mundo. Vamos novamente, isso aqui é importante, vou voltar essa citação aqui, né? Os pais da igreja antiga foram obrigados a introduzir ideias desconhecidas para os filósofos greco-romanos. A ideia de criação do mundo, né? Ele colocou o quê? A primeira ideia, a ideia de criação do mundo, de pecado original, de Deus como trindade una, de encarnação e morte de Deus, de juízo final, ou de fim dos tempos, né? E a ressurreição dos mortos, e etc. Os pais da igreja precisou também explicar como o mal pode existir no mundo, já que tudo foi criado por Deus e que é pura perfeição e bondade. Você está vendo a importância aí, o desafio, a luta? Hoje nós temos muito tudo bem mastigado, trabalhado, está organizado, né? Mas naquele mundo agora, para se introduzir ideias, né, que eles tinham outro ponto de vista e precisavam ser defendidas essas ideias num colóquio, num debate, né? E uma palestra como aquela que Paulo fez lá no Areópago de Atenas. Então foi necessário se explicar o conceito de criação, foi necessário se explicar o conceito de pecado original, foi necessário explicar o Deus trino, triuno, né, o Deus que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Fez-se necessário explicar sobre a encarnação desse Deus, né, puro, perfeito, que se faz homem. Foi necessário explicar a morte desse Deus, a segunda pessoa da Trindade, que é Jesus, que é Deus, como Deus pode morrer, acerca de um juízo final. Fez necessário se explicar sobre a ressurreição dos mortos. Fez necessário se explicar todos os conceitos teológicos, doutrinários que temos hoje em nossa teologia sistemática, e nossos credos, confissões de fé e etc. E uma questão também importante. A era patrística nos deixou um grande exemplo de apologia. O que significa apologia? Defesa verbal. Defesa verbal da fé cristã contra os heresiarcas que tentavam destruir o corpo de Cristo, tentava destruir a igreja. Essa palavra, esse termo, heresiarca, né, ele é criado por Santo Agostinho, né? Santo Agostinho. Conforme Ferreira. Vamos analisar agora outro conceito também importante, a questão. A tarefa de defender a fé diante dos ataques dessa natureza produzia alguma das mais notáveis obras teológicas do século II. E ainda nos versículos, e ainda no século 3 e 4, não faltou quem continuasse essa tradição. De nossa perspectiva, né, entretanto, aos autores que nos interessam no momento são os que primeiro enfrentaram essa tarefa, isto é, os que escreveram durante o século II e os primeiros anos do século III, as mais famosas apologias daquela época foram. Primeiro aqui, tem a questão discurso a Diogneto, né? Discurso a Diogneto, o primeiro. Tem a questão de Quadrato, discurso de Diogneto de Quadrato. Diálogo com Trifon, né? De Justino, também, que ele vai discutir com um judeu acerca de Cristo e outras coisas que fala da fé cristã. E o terceiro também tem aqui o discurso aos gregos, né? De Tassiano. Tassiano era discípulo de Justino. O quarto, a defesa dos cristãos de Atenágoras, né? É uma apologia de fé. Tem a defesa também de Justino relacionado à perseguição de o imperador Antonino Pio, né, quando perseguiu o cristianismo. Justino escreve uma apologia perguntando para o imperador o porquê da perseguição, sendo que os cristãos, a igreja, entendeu? Tem verdadeiros cidadãos, né, verdadeiros homens que respeitam o Estado, pagam seus impostos, etc. Então essa que era a pergunta dele, e o porquê daquela tão grande perseguição. E outra questão, três livros de Autólico, né, de Teófilo,
Sexto, contra Celso, né? Tem um livro contra Celso de Orígenes. Celso foi um filósofo, né, que sempre dizia assim, não faça pergunta, não faça pergunta. Não, ele dizia o seguinte, ele criticava o cristianismo, que o cristianismo dizia, não faça pergunta, somente creia. E ele achava isso que era absurdo, né? Que não poderia fazer pergunta. Como não pode fazer pergunta? Mas não é bem assim, não. Celso dizia que Jesus foi aprender magia no Egito. Então nós temos aí um apologista que vai contrapor, argumentar contra Celso. É por isso contra Celso. Quem escreve sobre ele? Orígenes, né? Temos também a apologia de Tertuliano, também, que vai combater os que negam a doutrina da Trindade, né? E temos aqui Otávio, né, de Minúcio Félix. É certo que as defesas apresentadas por esses apologistas não conseguiram influenciar a opinião pagã daquela época, como também não conseguiram remover os governantes de suas decisões de continuar perseguindo a igreja. Entretanto, suas obras eram tidas com justiça em alta conta nos círculos cristãos. Elas contribuíram sobremaneira para encorajar os cristãos e para incentivá-la a permanecer na luta pela causa de Cristo. Ok? Então nós temos aqui, para fecharmos essa parte aqui, vou falar depois sobre esses grandes homens, sobre cada um pela frente. Então ficamos aqui sobre essas grandes obras. Shalom.